Fala galera, beleza? Eu sou o Ale e tá começando mais um Minuto Indie. Mano, essa banda vocês pedem desde o começo do canal e eu nunca falei aqui, então já enche o dedo de like porque meu irmão é The Smiths no bagulho. Então já entra no Instagram do Minuto Indie e já vota no seu artista predileto para a semana que vem ele estar aqui no 10 Curiosidades. O The Smiths foi formado lá em Manchester mais ou menos no início da década dos anos 80. E o nosso queridíssimo Morrissey era aquele garoto introspectivo, aquele cara mais quieto, tímido, era ligado a artes cênicas, literatura e claro a música. Mas o nosso queridíssimo Johnny Marr era o contrário disso, era aquele cara sociável, vamos dizer aquele cara mais popular que trocava ideia com as garotinhas e tudo mais, que também andava com aquela jaqueta de couro por Manchester, né, falando hey mate, what's up? Ele e o Morrissey já tinham participado de algumas bandas ali e se conheceram através de um amigo em comum. Olha como a vida é, né, cara? Quando é pra rolar a parada, é pra acontecer, né, cara? Logo no começo dessa amizade, os caras perceberam que eles se davam muito bem musicalmente. E aí eles começaram a compor algumas músicas, mas de início era algo só pra compor músicas pras outras bandas. Só que aí os caras mudaram de ideia, falaram assim, meu irmão, o que a gente tem na mão pode ser bom pra caralho. E depois eles terem mudado de ideia, eles formaram uma banda. Depois o Mike Joyce, baterista, e depois o Andy Rourke, baixista, se juntaram ao grupo. Você deve se perguntar por que a banda se chama The Smiths. Tem uma coisa bem simples. Pra vocês terem uma ideia, esse sobrenome Smith é bem comum lá na Inglaterra. Vamos comparar com Silva e Oliveira, que são nomes bem comuns aqui no Brasil. Então, traduzindo para o português, imagina que seria os Silvas ou os Oliveiras, algo do tipo. O segundo Morrissey, eles escolheram esse nome para ser o mais simples possível. Nome de banda realmente é muito difícil falar e vocês me xingam para caralho porque eu falo o nome errado. Depois de bater em diversas portas de gravadoras, eles assinaram com a pequena Rough Trade. Imagina uma banda pequena assinando com uma gravadora pequena. Imagina essa hipótese da banda estourar, bem pequena. E aí eles foram pegos de surpresa e a banda estourou com a música This Charming Man. Isso aí superou todas as expectativas da banda e também da gravadora. Esse single do The Smiths foi o single mais vendido da gravadora. Aí a galera até se empolga com o sucesso e tudo mais. E aí em 1984 eles decidiram lançar um CD. Esse é o primeiro CD do The Smiths, né, que é auto-intitulado The Smiths. A banda simplesmente estourou com um single, veio toda aquela expectativa do primeiro álbum e aí simplesmente veio um balde de água fria em cima dos caras. Apesar de trazer boas músicas, esse álbum ele não foi um dos mais vendidos do The Smiths. E aí por causa desse CD aí, mano, a banda quase se desfez. Imagine se The Smiths tivesse se desfeito no primeiro álbum, que cagada que seria pra música. E o Morrissey é considerado um dos melhores letristas, compositores aí do rock do mundo. Ele é cheio de referências como literatura, solidão e diversas ideologias que o cara tem na cabeça dele. E as letras dos caras já sofreram mais diversos ataques da mídia britânica. Pra vocês terem uma ideia de como era esse caos com a mídia britânica, os caras já chegaram a dizer que eles incentivavam o abuso infantil e também assassinatos, cara. Olha que loucura. Deu tudo certo e essas bizarrices não pegaram nada, não deu merda nenhuma pros caras. Agora uma curiosidade muito importante pra você entender o que realmente acontecia no The Smiths. A banda vinha se consolidando por um lado, mas se desmanchando por outro. Os caras estavam famosos pra caralho, mas a relação entre os integrantes eram péssimas. Tanto que o baixista o Andy, que era amigo desde o colégio do Johnny, foi substituído devido ao seu problema com heroína. Mas aí vem aquele ditado, né? Há males que vem para o bem. E aí no meio desse turbilhão de emoções, tretas e tudo mais, eles decidiram dar uma pausa para gravar até então esse CD que é considerado uma obra-prima. Lançado em 1986, o disco The Queen Is Dead realmente levou The Smiths a outro patamar. Vamos dizer que eles estavam aqui, eles foram assim, ó, mudou assim de cabeça para baixo. E esse álbum é cheio de raiva, melancolia e, claro, críticas. E os alvos dessas críticas não foram nem ninguém mais, ninguém menos que a realeza britânica, o governo de Margaret Thatcher e, claro, que não podia faltar a imprensa sensacionalista daquela época. E nesse álbum tivemos hinos como There's a Light That Never Goes Out, The Boy with the Thorn in His Side e também Big Mouth Strikes Again. E com esse álbum e com essas músicas, o The Smiths praticamente se consolidou na história da música naquela época, sendo uma das bandas mais importantes e influentes também. Você que curte indie rock, assiste o Minuto Indie e tudo mais, deve imaginar que o The Smiths é um dos pioneiros do indie rock, que naquela época era nada mais do que um rock alternativo, só que pouco comercial. Você concorda que o The Smiths é o pioneiro do indie rock?
Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Mas aí vem uma curiosidade muito massa. Eles ganharam fama sem querer querendo, como diria o nosso querido Chaves. Eles ganharam essa fama toda em uma entrevista que o Johnny falou uma parada. Ele falou assim: quando atingimos o topo das paradas, estávamos sobrevivendo a batatas fritas, chocolate e Coca-Cola. Quando estávamos procurando uma gravadora, as grandes não nos queriam, então fomos para uma pequena. Apesar de toda essa treta envolvendo o Morrissey e o Mars, eles têm um ideal muito comum que é muito massa. Os dois são vegetarianos. E eles fazem questão de expor isso no álbum Meat is a Murder, que traduzindo para o português, bife é assassinato. Pra vocês terem uma ideia, eu já falei isso no Minuto Indie em algum vídeo que eu não vou lembrar, mas eu vou deixar aqui o link na descrição se eu lembrar também. O Morrissey, ele proíbe em alguns shows seus que seja revendida carne e tudo mais. Ele deixa isso aí só por um tempo, por exemplo, das 3 às 4 horas é proibido comer carne. E numa entrevista ele disse: comer um animal é algo tão cruel quanto matar uma criança. Já aproveita e comenta aqui embaixo se você manja alguma outra curiosidade do The Smiths que eu ainda não falei aqui no vídeo. Depois de brigas com a gravadora, entre si e tudo mais, o The Smiths se dissolveu em 1987. A questão mais contada é que o Marr, ele queria que a banda se transformasse em algo comercialmente. Por exemplo, ele queria que a banda fosse algo mais comercial, que pudesse tocar em diversos lugares, etc. Que muitas bandas daquela época estavam virando e já eram comerciais. E aí veio o Morrissey, que era totalmente contra essa ideia de ser marionete da indústria. E eu concordo. Pra vocês terem uma ideia de tretas sobre gravadoras, indústrias da música e tudo mais, tem um documentário muito foda lá no Netflix. Eu não vou lembrar o nome, mas é do 30 Seconds to Mars. Muita gente se pergunta se o The Smiths vai voltar. Você aí que é fã, você acha que o The Smiths vai voltar, sim ou não? Comenta aqui embaixo. Na minha sincera opinião, eu acho isso muito, mas muito difícil. Por quê? Eu acho muito difícil essa volta do The Smiths devido ao processo do ex-baterista contra o Morrissey e o Marr, porque isso, cara, deixou as coisas muito mais tensas entre eles. E claro, todo o processo judicial é chato pra caralho devido a um monte de coisa, enfim. É uma coisa muito chata. Mas na sua autobiografia, o Johnny, ele disse que a galera acabou se reencontrando, fazendo essa reunião e tudo mais. Mas só que essa ideia acabou não vingando e não indo pra frente. Uma pena pra você, como eu, que é fã de The Smiths, quem não queria ver esses caras pelo menos fazer uma turnê mundial, algo do tipo, pra simplesmente fechar com chave de ouro essa história que é curta deles. Infelizmente, quem sabe um dia The Smiths volta aí pra nos alegrar com essas músicas cheias de críticas, melancolia e o caralho a 4 que vocês tanto amam. Mas se você é fã do Morrissey e tudo mais, o cara tem uma carreira solo. Eu vou deixar um link aqui na descrição com minhas músicas favoritas do Morrissey e também do The Smiths, com uma playlist lá no Spotify, meu irmão. Se você segue o Minuto Indie nas redes sociais, tudo bonitinho e tudo mais, você deve ter visto que fechamos uma parceria com o Spotify. Então em breve trarei mais notícias sobre isso aí, coisas que poderão rolar aqui, beleza? Então aproveita e segue o Minuto Indie lá no Spotify e a nossa playlist com essas músicas foda do The Smiths, beleza? Passa por um bom momento, ele está sem gravador e também está passando por um momento aí delicado da saúde, que acabou fazendo com que ele cancelasse alguns shows. Já o Johnny Marr chegou a participar de algumas bandas e outros projetos também. E aí em 2013 ele se lançou em carreira solo, ele tem apenas 2 álbuns e chegou a se apresentar no Lollapalooza Brasil aqui em 2014, se você foi, você deve lembrar. E também no Festival Cultura Inglesa em 2015. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso que é The Smiths, essa banda que, cara, que é história para caralho do indie, da música, cara. E The Smiths é foda. Então já aproveita e se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E também aproveita e ativa as notificações pra você não perder nada do que acontece aqui nesse canal. Me segue lá no Instagram, segue o Minuto Indie também. Segue o Minuto Indie em todas as redes sociais, Snapchat, Twitter, tudo lá. Eu estou meio por fora, mas ando roubando alguns celulares e acabo postando uma coisinha ou outra. Aproveita e entra lá no Instagram do Minuto Indie pra você votar no seu próximo artista que você quer ver aqui no 10 Curiosidades, beleza? Um beijo na bunda e tchau!